Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 29 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito à situação de transferência do trabalhador para trabalhar no local mais distante da sua residência e quais vão ser as consequências disso para o contrato de trabalho, como é que isso vai se equacionar com relação ao vale transporte e como o TST tem aplicado essa súmula hoje em dia, nos dias atuais, né? Esse é o tema desse vídeo e a súmula fala assim, olha, empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante da sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então a súmula aqui, já de cara, ela parte de três premissas. Primeiro, tem que ser um ato unilateral do empregador. Isso quer dizer que se for uma situação, portanto, de transferência do empregado a pedido, isso não vai gerar esse direito ao suplemento salarial. Então somente se for um ato unilateral, uma imposição do empregador. Segundo, essa modificação do local de trabalho, ela tem que implicar que o trabalhador vai passar a trabalhar num local mais distante da sua residência, de onde ele mora, portanto, e aí a consequência disso, claro, vai ser o suplemento salarial. Perceba que aqui a súmula não está falando de vale transporte, a súmula está falando de suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Tá? Antes de seguir aqui em frente e aprofundar nesse vídeo, já deixa o seu like aqui no vídeo para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante, poder chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal também e clica no sininho aqui para poder ativar as notificações e conseguir continuar recebendo nossos próximos vídeos, inclusive aqui do nosso desafio das súmulas. E voltando aqui é o seguinte, olha só, então a gente viu aqui as três premissas da súmula, e essa súmula aqui, o importante destacar é o seguinte, é uma súmula que foi mantida no ano de 2003, mas é uma súmula cujos precedentes remontam aqui à década de 1950 e 1960. Portanto, é uma súmula que a sua origem é bastante antiga, e é de uma época anterior à época em que se instituiu no Brasil o Vale Transporte. O Vale Transporte ele foi criado no Brasil pela Lei 7.418 de 85, portanto, bem depois aqui dos precedentes que deram origem a essa súmula. E é claro que isso vai gerar uma dúvida com relação à aplicabilidade, e por isso a gente tem que analisar e tem que pesquisar como o TST tem aplicado essa súmula hoje em dia, nos dias atuais, portanto, em que já houve o Vale Transporte, já há uma regulamentação também nova de um decreto com relação ao Vale Transporte, a gente vai apreciar isso aqui na sequência do vídeo. Muito bem, a ideia aqui original da súmula, na década de 50 e 60, era a seguinte: o trabalhador ele tinha um prejuízo financeiro aqui nessa situação de transferência. Por quê? Porque digamos que o trabalhador gastasse R$100 com transporte de sua casa para o trabalho e vice-versa, e aí simplesmente após essa mudança de estabelecimento, que foi imposta pelo empregador, foi um ato unilateral do empregador, que não implica necessariamente mudança da residência do trabalhador. O trabalhador eventualmente ele vai continuar morando no mesmo local, só que ele vai ter um acréscimo na despesa de transporte. Digamos aqui, o trabalhador, vou dar um exemplo aqui local do Rio de Janeiro. Digamos que o trabalhador ele simplesmente ele reside no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, e trabalhava no centro do Rio de Janeiro. E aí ele pegava uma condução e chegava no centro. E aí depois esse trabalhador ele é deslocado por um ato do empregador, ele deixa de trabalhar no centro e vai trabalhar, por exemplo, no bairro de Campo Grande, ainda na cidade do Rio de Janeiro, mas é um bairro já mais distante, em outra zona da cidade, a zona oeste da cidade. E certamente nesse caso o trabalhador ele pode continuar morando onde ele morava, que era na Tijuca, ele continua morando no mesmo local, só que nesse caso ele não vai pegar mais um ônibus para o centro como ele fazia, ou o metrô para o centro como ele fazia. Ele vai ter que pegar, por exemplo, aqui, digamos, 2 ou 3 conduções. Ou então, se ele se deslocava, por exemplo, aqui, um exemplo, 10 km de deslocamento, ele passa a se deslocar, digamos aqui, 50 km. Se ele ia de carro, por exemplo. Então, certamente, nesse caso, esse trabalhador ele vai ter um prejuízo financeiro. Por quê? Porque ele vai ter que arcar com essa despesa de transporte a mais. Ele continua morando no mesmo local, portanto não é uma transferência do trabalhador em si, que vai implicar a mudança de residência e o adicional de transferência da CLT, mas gera um prejuízo ao trabalhador em função desse acréscimo da despesa de transporte. E a súmula então, a ideia original da súmula era essa: olha, esse trabalhador então, ele gastava R$100 de passagem por mês, ou de gasolina que seja, e ele vai passar a gastar, por exemplo, aqui agora R$200, ou R$250, um exemplo aqui. Então essa diferença aqui, R$150 que ele passou a gastar a mais, para ele
não ter um prejuízo financeiro, ou seja, para ser preservado aqui o princípio da irredutibilidade salarial, então esse complemento, essa diferença aqui de R$ 150 vai ter que ser paga pelo empregador. E é claro que a súmula é de uma época então em que não existia o Vale Transporte, e esse valor aqui necessariamente ele teria que ser pago em dinheiro, certo? Porque essa passagem saía do bolso do trabalhador, né? Continua saindo do bolso do trabalhador com um valor maior, e aí a diferença, portanto, esse custo a mais, ele deveria ser arcado com o empregador, né? Então o princípio aqui seria o princípio da irredutibilidade salarial, né? Essa que é a base normativa, principiológica da súmula 29, né? Maravilha. E esse raciocínio, portanto, o TST continua aplicando, né? Com a diferença de que hoje a gente tem que lembrar e tem que perceber que hoje em dia existe a figura do Vale Transporte. Né? Do Vale Transporte, que é um direito do trabalhador, como eu falei aqui, está na Lei 7.418 de 85, né? E até eu não vou ficar lendo aqui o dispositivo legal, mas está aqui na tela, o artigo 1º, dessa lei que cria, institui o Vale Transporte, né? E trata como obrigação. É obrigatório, portanto, que o empregador conceda ou disponibilize o Vale Transporte para o trabalhador, né? E aí, claro que a despesa de transporte vai ser arcada. Bom, com relação à regulamentação, existia um decreto antigo que regulamentava a situação do Vale Transporte, né? O decreto 95247 de 87. Esse decreto foi revogado, por isso coloquei aqui em vermelho. Né? E atualmente o decreto que regulamenta é o decreto 10.854 de 2021, né? Que tem disposições com relação ao Vale Transporte. Né? E aí, basicamente, a regulamentação é muito parecida com a regulamentação antiga. Basicamente aqui, o que vai acontecer o empregador vai fornecer o Vale Transporte, portanto, ao trabalhador, e o trabalhador ele vai arcar com até 6% da sua remuneração. Né? Até 6% da sua remuneração o trabalhador vai arcar, então vai ser descontado, portanto, da folha de pagamento do trabalhador, e a parte restante, quer dizer, até os 94%, vão ser custeados pelo empregador. Então, certamente hoje, numa situação como essa que eu dei o exemplo aqui, de transferência de bairro, né, dentro da mesma cidade, uma situação que não implique mudança de residência do trabalhador, né, é claro que só o fato de o trabalhador conceder o Vale Transporte, né, automaticamente ele já vai estar arcando com a maioria aqui desse acréscimo da despesa, né, da despesa de deslocamento. Né? Então 94% da despesa, ou do acréscimo da despesa, no meu exemplo aqui, né, o trabalhador gastava R$ 100, digamos que o desconto fosse de R$ 100, né? Esse desconto até seria um valor até muito alto, né? Digamos aqui que seja um desconto de, sei lá, de R$ 50, né, que é descontado a título de Vale Transporte. E aí digamos que com essa mudança, né, com a mudança do local de trabalho do trabalhador, né, mas sem mudança do domicílio do trabalhador, digamos que o desconto passe a ser de R$ 80. Né? E aí, portanto, nesse caso aqui, percebam, né, o que vai estar acontecendo aqui é que esse trabalhador ele teve um prejuízo financeiro de R$ 30, aqui no meu exemplo, né? E esse R$ 30 corresponde ao desconto do Vale Transporte que passou a ser maior. E aí, portanto, aplicando aqui a súmula, essa diferença, esses R$ 30 aqui, deveriam ser pagos a mais sim pelo empregador, tá? Então o empregador não só vai continuar custeando o Vale Transporte, né, e vai aumentar o Vale Transporte, como a diferença do desconto que é feito ao empregado também, esse valor vai ter que ser pago, no caso, em dinheiro para esse trabalhador. Tá? Vai ter que ser pago em dinheiro como um complemento, como fala aqui a súmula, como um suplemento salarial. Né? Isso aqui, então, tendo em vista o princípio da irredutibilidade salarial. Tá? É uma situação interessante que não é comum, a gente não costuma ver isso em processo trabalhista, mas é uma situação que eventualmente pode acontecer. Tá? E pode acontecer também, eventualmente, de esse trabalhador ele não utilizar o Vale Transporte. Digamos que o empregador ele custeie o transporte por gasolina, né? Seja por uma cláusula contratual ou até eventualmente por norma coletiva, mas digamos que o empregador ele paga a gasolina, né? Ou paga, claro, o combustível, né? Eu falo gasolina, pode ser qualquer combustível, o combustível desse empregado, né? Por uma cláusula do contrato, da norma coletiva, ele paga então não o Vale Transporte, mas por opção do trabalhador ele paga o combustível. E aí digamos que o trabalhador ele deixa de gastar, por exemplo, R$ 600 de combustível e passe a gastar R$ 1.000 de combustível, né, para trabalhar. Nesse caso, é claro que essa diferença aqui também tem que ser paga pelo empregador, né? Vai ser um suplemento salarial para que o empregado não tenha prejuízo em função dessa situação de transferência por um ato unilateral do empregador. Tá?
que implica então que o trabalhador vai passar a trabalhar num local mais distante da sua residência. Interessante, né? E aqui a situação, só para fechar aqui, o decreto atualmente vigente do Vale Transporte, né, que é um decreto que regulamenta várias questões trabalhistas, o decreto 10.854/2021, ele prevê, olha só, o empregado ele tem que informar para o empregador o seu endereço residencial e os serviços ou meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento, residência e trabalho e vice-versa, né? E essa informação tem que ser atualizada sempre que ocorrer alteração, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. Ou seja, se o próprio empregador, então, ele modifica o local de trabalho do empregado, né, o empregador ele vai ter que se certificar com relação a qual tipo de passagem, qual o ônibus que esse empregado vai pegar, qual o meio de transporte, se vai ser metrô, se vai ser trem, né, qual vai ser o acréscimo. E, claro, vai ter que custear isso com o Vale Transporte, obrigatoriamente, sendo que o percentual do desconto do trabalhador ele vai ter que permanecer inalterado. O valor que vai ser descontado ele tem que permanecer inalterado, né? E eventualmente isso pode implicar sim um suplemento salarial para o empregado, né? Então, porque o empregado vai ter direito de receber, tá? Coloquei só uma curiosidade aqui, né? Esse decreto é bem interessante, que ele fala que é vedado ao empregador substituir o Vale Transporte por antecipação em dinheiro. Então, o Vale Transporte não pode ser pago em dinheiro, ressalvada a situação do empregado doméstico, né? Do empregador doméstico. Maravilha, minha gente? Com isso a gente conseguiu fechar aqui essa análise e aí trouxe aqui para exemplificar um julgado do TST, um julgado recente, de maio de 2022, né, da segunda turma do TST, relatora ministra Maria Helena Malman, que aplica aqui essa súmula 29, uma situação atual, né, e uma situação em que houve transferência aqui de bairro, né? Então, eu não sei aqui em que cidade que era isso, mas a empregada trabalhava no bairro Modumbim, e aí teve que se deslocar aqui, passou a trabalhar em outro endereço, em outro bairro, né? E aí houve alteração do local da prestação de serviço, por um ato unilateral do empregador para o local mais distante da residência, e aí, nesse caso, a empregada tem direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa com transporte, nos termos da súmula 29, ou seja, o TST segue aplicando, portanto, a súmula 29 ainda hoje em dia. Maravilha? Com isso fechamos aqui mais uma súmula do nosso desafio, a súmula 29 do Tribunal Superior do Trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.